Nos anos 70, em França, foi publicado um livro sobre o anjo. Vamos invocar então o anjo, os anjos, em nós, no universo, para que nos inspirem nestes tempos tão agitados de mudanças civilizacionais graves que estão a desenrolar perante os nossos olhos e muitas vezes nas direções menos sábias, menos angélicas, desafiando-nos, pois, a tentarmos receber de novo a ligação com eles. A epígrafe do livro diz-nos, numa citação de Isaac, o sírio, um monge da Síria, cristão, algo que hoje em dia quase que desapareceu graças à ação norte-americana, israelita e europeia, diz-nos: eis, o céu está em ti. Tu verás em ti os anjos e a sua luz. Esta é uma frase verdadeira, perene, eterna, que muitos de nós já comprovaram e que todos devíamos comprovar para um dia, quando deixarmos o corpo, podermos mais facilmente estar abertos à ação catequética, escatológica, iniciática do anjo em nós. Vamos então ler, parafraseando, traduzindo, e o texto foi lido já há muitos anos e, portanto, poderá haver alguma hesitação na tradução, em que ele nos diz, então assim, o grande especialista da mística persa, iraniana, zoroástrica, islâmica e universalista: presença do anjo. Tal é o título desta obra. Em diz presença, diz necessariamente reencontro. E é bem o que caracteriza este trabalho de Aurélia Staples e que faz o seu valor e que nos obriga ou nos facilita a darmos o nosso elogio. Depois de observar que a autora procurou atingir um estado de observação, por um lado científico, por outro lado tentando também um encontro real com o objeto da sua busca, que podemos notar pela emoção que aqui e lá aparece discretamente entre as linhas. Ora, isto obriga o prefaciador a ter uma tarefa difícil, que é a se elevar e imiscuir-se entre o que o autor e o seu livro, o conteúdo do seu livro, realizaram, fizeram, entendem, querem. Contudo, Corban diz-nos que, tendo tentado em contacto com a feitura do livro e porque teve também um contacto direto com ela quando susteve a sua tese em Poitiers, e porque Corban é inegavelmente um dos mestres da angelologia, sentiu que devia ser urgente de introduzir estas páginas devido à urgência exatamente de recuperarmos a ligação, a presença do anjo. Angeloi, Malak, o enviado. Estes seres subtis, estes espíritos próprios ou transcendentes que nos podem inspirar. E que esta concha, esta vieira rosada, nos fala ou nos mostra na irradiação a partir de um centro da luz, das luzes, a luz divina,
que Corbin muito trabalhou na obra de Choravalli, como eu tenho gravado e escrito no blog. Ora, o que esta tese sugere, toda ela consagrada ao anjo e com imenso material e com muita soma ou muito sumo da tradição patrística, mas que pode receber ainda uma manifestação acrescentada da fenomenologia do anjo, que ajude a delimitar o campo da consciência religiosa, e agora traduzo mesmo, onde se manifestam as entidades espirituais aos quais foi dado o nome de anjo. Se é verdade, o seu conjunto, constituído pelos 3 ramos da tradição abrânica, apresenta-se como sendo, por excelência, o campo de consciência angelógica, da fenomenologia do anjo, ficaria falsa se neglijássemos a periferia deste campo de consciência, onde se destacam 2 polos, o polo iraniano Zoroastro e o polo grego neoplatónico. Sem a angelologia iraniana, alguns aspectos da angelologia do Antigo Testamento não seriam compreendidos. Sem a angelologia de Próculos, a de Dinis o Areopagita, pseudo-Dinis Areopagita, que se tornou autoridade máxima na Igreja, à parte de São Tomás de Aquino, quanto aos anjos, e que, em grande parte, copia ou segue os níveis emanativos que Próculos desenvolveu. Então, essa influência, estes aspectos não seriam compreendidos completamente. Eu não falo mesmo só de influência. Se as descrições dos peregrinos descrevem ao mesmo tempo, teremos que dizer necessariamente que o primeiro influenciou o segundo? Não. Todos ambos viram ao mesmo tempo, ainda cada um descreva à sua maneira. Desde então, é o termo angelos que deverá ser exaltado até ao cimo da sua significação. E isto aqui é fundamental na hermenêutica de Corbin, a hermenêutica que ele aprende com o Islão xiita, com os ímãs e com o que se chama o Tawil, a hermenêutica dos vários planos de significação de um facto ou dos vários planos da realidade. Mas, continua eu, interpretar esta função, pois a palavra significa mensageiro anunciador, é exato, diz ele, mas interpretar esta função como subalterna para não pôr em perigo o monoteísmo mal compreendido, é trair o conceito mesmo de anjo e também da angelologia, bem como o próprio monoteísmo. Ou melhor dito, a função do anjo identifica-se com o seu modo de ser, o modo de ser que é essencialmente o de um mediador necessário. O nome tende logo a designar na hierarquia do conjunto dos seres espirituais ainda que Próculos e Denis tenham sido levados a colocar o anjo numa hierarquia dos seres. Ele diz aqui mais que é um modo de ser e não tanto e necessariamente uma hierarquização dos próprios seres em si mesmo. A tríada na qual Próculos, este importantíssimo neoplatónico que foi tão traduzido e trabalhado pelos árabes, por vezes pensando que estavam a trabalhar o Platão ou mesmo o Plotino, a tríada na qual Próculos
arruma ou ordena os anjos demiúrgicos, os daimons, os espíritos invisíveis e os heróis, só se compreende se ligada ao conjunto das hierarquias triádicas, que o Próclo chama as séries ou as cadeias. O abismo divino é silêncio. Este silêncio só é rompido para o ser humano através dos intérpretes, dos hermeneutas. Ora, o anjo é o hermeneuta do silêncio divino. O seu modo de ser é epifânico por excelência, ou seja, manifesta e irradia a divindade no que ela pode chegar até nós. Privado desta epifania, o homem, em presença do silêncio divino, abandona-se ao agnosticismo ou a certo tipo de visões espirituais, alguns budistas, alguns Advaita Vedantas que recusam a existência da divindade. A tradição dos 70 traduziu o plural da palavra Elohim por anjos. Os anjos são Elohims, tal como Melquisedeque, o misterioso rei de Salem, que não seria judeu, mas que Abraão reconheceu como seu superior, como seu cútubo ou canal na terra, como um imã. Mesmo que Melquisedeque, tão próximo do arcanjo Micael, no documento de Corão, é um dos Elohims. Mas aqui o enriquecimento deste misterioso Melquisedeque. Segundo São Paulo, Jesus seria um sacerdote ordenado eternamente segundo a ordem de Melquisedeque e que, segundo algum manuscrito Qumran, o arcanjo Micael seria, tal como Melquisedeque, um dos Elohims. Talvez seja importante, no contexto fenomenológico, compreender o sentido da presença dos sete arcanjos. Por vezes rejeitou-se a ideia de uma correspondência entre os 7 arcanjos da Bíblia ou das pseudo-epigrafias ou dos textos apócrifos posterior e os Amaraspando ou Mesta Spenta, os santos imortais do Avesta, a escritura sagrada antiga dos persas de Zoroastro, sob o pretexto que estes não seriam senão 6 e não 7. Ora, esqueceu-se simplesmente que os arcanjos zoroástricos são igualmente no número de 7, pois que Or-Mazd, que se traduz pelo Senhor Sabedoria, e vemos então aqui o nível elevado da concepção divina da Pérsia, do atual Irão, e que se manteve ao longo dos séculos até aos nossos dias por grandes filósofos, como Shoravardi, como Mullah Shadra, como Nur Ali Shah, como nos nossos dias mesmo Ali Larijani e outros que trabalhavam também o anjo e a sabedoria como a grande ou a melhor essência ou palavra que nos aproxima limitadamente da divindade. Ora, este Ormazd é o primeiro dentre eles, dando origem aos 6 outros, como sendo fachos de luz, fachos que se inflamam na sua luz. Isto é uma boa, como se diz hoje em dia, dica ou instrução para quando sentirmos mais nas nossas meditações ou vermos a luz, tentarmos inflamar-nos mais na sua luz, considerando-nos como fechos, ou se quisermos, como taças do grau que recebem o calor e a luz e que podem arder
e elevar-se e irradiar mais. Portanto, a fenomenologia da heptada, ou 7 arcanos divinas, está fundada por os dois lados. A partir dos 7 arcanos, desenvolveu-se a geologia avéstica em conexão com a cosmogonia e cosmologia, com o drama cósmico inaugurado pelo ataque das contrapotências arimânicas, ou maléficas, ou mentirosas, ou traiçoeiras, ou do mal. Mais uma vez, nós encontramos nos nossos dias de hoje um claro exemplo de como o Irão, na sua forma como tem batalhado contra a agressão traiçoeira israelo-americana e de alguns países árabes, manifesta a sua ligação divina, o seu código de cavalheiresco contra as forças do mal que tentam destruí-lo e que já mataram desde 160 crianças expressamente para começar, como o próprio líder espiritual do Irão e líderes militares e políticos. Formas completamente criminosas, assassinas, de confronto político, mesmo guerreiro, estando eles retirados e na vida social e em sua casa. Um crime que devemos atribuir não só a Trump, mas sobretudo a Pete Hegseth, Norman Cobbett, Paula White e outros ultrazelotas fanáticos que pensam que podem inaugurar o Armagedon, a grande luta que, segundo Hegseth, deve ser travada sem regras, sem leis, para apressar a vinda do Cristo e a reconstrução do terceiro templo. Que Cristo é que voltaria, que o ungido divino é que voltaria para abençoar ou para cumprir o trabalho diabólico. É o tal problema, os fins não justificam os meios. Embora creiamos que ninguém desses ultrazelotes acredita verdadeiramente em Deus, pois vemos que há tanta asneira, tanta ganância monetária, tanto ódio, que de Deus não há nada no que eles falam e dizem. Basta vermos Paula White a falar ou os outros, nomeadamente Trump, nas suas megalomanias contra o Papa, um representante ainda que limitado, mas certamente um dos mais importantes, ou contra a própria entidade e missão de Jesus. Nesta dramaturgia, continua Urbano, o pincel essencial é confiada toda uma cavalaria celeste que tipifica o conceito característico da angelologia avéstica. As Fravartis, em persa, Forvar, Farvahar. Muito importantes, muito trabalhadas por alguns estudiosos da Pérsia, que reconheceram a importância desta espécie de anjos da guarda de cada ser. E continua Corbin, sem a ajuda desses quais Fravaches, Ormazd, o Senhor Sabedoria, o mais elevado dos arcanjos ou manifestações divina, não poderia defender a sua criação de luz contra o assalto da Ahriman. As Fravatis são as entidades espirituais, os protótipos celestes de todos os seres da criação da luz. Ormazd e os seus arcanjos têm eles próprios, respectivamente, a sua Fravati. E agora entramos num aspecto bastante importante, que foi questionado pelos grandes mestres, como Choravalli, como Henrique Orban, como entre nós pelo próprio Fernando Pessoa. E é esta parte. Para o ser humano, a Fravati é a sua contraparte celeste, o seu alter ego celeste, o seu parceiro no combate. Mas há seres humanos sem Fravati, homens sem anjo, e isto é muito visível neste infra-humanismo da oligarquia
anti-russa, anti-iraniana, anti-humana, que tenta controlar as pessoas por todo o tipo de formas a que o dinheiro lhes permite, científicas, médicas e de comunicação. Comparativamente, diz-nos o sábio Henri Corbin, a concepção cristã corrente do anjo da guarda é bastante inofensiva. É quase um pálido reflexo da concepção do anjo pessoal na angelologia zoroastriana. É esta, com todas as suas implicações cosmológicas e antropológicas, que fará reaparecer no Irão islâmico no século XII a intrépida coragem de um jovem filósofo, Shahabuddin Ayyaha Sohrawardi, que morre em 1191, com 40 e tal anos, sob a morte, a decapitação, ou o que for, em Alepo, na Síria, pelo famoso Saladino e os seus lemas ou religiosos sunitas mais ortodoxos e mais fanáticos da abertura de Sohrawardi, da realização espiritual de Sohrawardi. Depois continua a explicar-nos o que aconteceu. A interpretação de Sohrawardi das ideias platónicas em termos de angelologia zoroástica seria um longo e essencial capítulo da soma angelológica integral evocada no começo deste artigo, deste prefácio, quando ele diz: este livro deveria ser completado para ser uma verdadeira soma angelológica com o conhecimento e a transmissão da angelologia iraniana, persa, zoroástrica e shia, e até suni, podemos dizer. Pois ela marca o ponto de reencontro entre a geologia de Avesta, a de Proclus, mesmo a de Philon, já um judeu orientalizado em Alexandria e aberto ao hermetismo e perdendo as limitações literais também do Jeová e das visões tão negativas que foram dadas de Deus e dos anjos, e que é o ponto de reencontro do Avesta, do Proclus e do Islão. No Islão, certamente as condições da geologia aparecem diferentes daquelas que foram finalmente numa cristandade cujas timidezes teológicas de capitulação em capitulação, ou de abandono e de abandono, nos dão, nos nossos dias, no Ocidente, pelo menos, o espetáculo de uma cristandade sem anjos, ou quase sem anjos, porque, confessemos, ainda há muita gente que reza ao anjo da guarda e que abre uns momentos de abertura a ele e podem receber, volta e meia, intuições ou visões ou ajudas deste nível. Ora, no Islão, o anjo é um artigo da fé. O conceito de anjo é indispensável da prevectologia fundamental da coisa religiosa, do conjunto religioso. Mas, bem entendido, é ao pé dos pensadores que foram os suportes, os que desenvolveram e que o que se chamou esoterismo islâmico, que nós temos de nos informar quanto ao conceito e à função da angelologia. A teologia do xiismo, ou seja, do movimento que se formou após Ali ter sido morto pelos califas de Meca e de Medina e ter havido uma perseguição aos 11 filhos de Ali e de Fátima, a mulher, a filha de Mohamed, profeta do Islão. A teologia do xiismo em geral e a da escola ismaelita, que se desenvolve a partir do quarto ímã,
e depois assume uma outra linha diferente, mas continuam muito vivos e poderosos, com centros, sobretudo da Inglaterra, muito irradiante de publicações valiosas, com um templo em Portugal, onde aliás estive até a fazer uma apresentação numa exposição da Margarida Sardinha, como pode ver no YouTube e em 2 textos do blog. Ela caracteriza-se pela via de negação, a via negationis, uma rigorosa teologia apofática, onde não há nenhuma fissura divina. O abismo divino entre o super-ser, o Deus abscônditos, o hiper-oceano, não suporta nenhum nome nem atributo. Ele é mesmo aquilo que não poderá atingir a suprema ardor e força do pensamento. Nunca é Deus em si, o que é evidente que se reencontras, mas o seu anjo ou algum tipo de energia e de força que provenha dele. Aqui ele vai mais para o seu anjo, aquilo que a Bíblia designa como o Malach Yahvé, e que a Ignose Ismaelita designa como o primeiro criado, o Proto-Christos, e que é o suporte mesmo do nome Allah. Isto é muito interessante na tradição ismaelita, para quem repete a Shahada, o testemunho, a afirmação islâmica, La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah, que o nome Allah é suportado pelo Malach Yahvé, por esta inteligência suprema, ou anjo, ou arcanjo, e que é o suporte do nome Allah, que é o nome do Deus revelado. De igual modo, os xiitas e mesditas, para eles, o supremo nome divino, que é o suporte torna-se o suporte de uma nostalgia, de uma tristeza eternamente nascida da sua impotência a atingir o fundo do seu princípio. Isto é um nível algo bastante elevado, possível em apenas alguns místicos muito elevados, e entre nós Dalila Pereira da Costa, que eu conheci e que era uma mística forte, e que conheceu e leu Corban, Gilbert Durand e Aulage, afirmava quando dizia que tinha memória e tinha saudade do seu estado de pré-existência em Deus. Não é exatamente o mesmo, mas faz-nos lembrar desta nostalgia pelo aqui em potência a atingir o fundo do seu princípio. Algo bastante elevado, porque a maior parte das pessoas tem uma certa nostalgia de terem recebido alguns sinais e continuarem numa vida superficial. É um facto. Portanto, essa nostalgia, essa aspiração pela divindade não é tão presente em nós. Os xiitas dizem que a suprema ciência que o homem pode ter da divindade, ele deve àquele que atingiu Proto-Christos, o primeiro arcanjo da hierarquia dos querubins, o qual é, tal como para Filon, o arcanjo dos arcanjos, Arcon Ton Ajalon, ou o arcanjo dos anjos. Segue-se que não se pode falar afirmativamente do mistério divino que graças às suas teofanias. Ora, toda a teofania é para Corban uma angelofonia. Esta torna que é impossível sem o anjo teofânico. O próprio monoteísmo se torna impossível e pode-se tornar quase que não aceitando Deus, ou não referindo a possibilidade de ligação com Deus. Vamos terminar esta primeira parte desta leitura, que queremos bastante substancial. Informamos que continuaremos, esperamos, e invocamos as bênçãos dos anjos e dos arcanjos, nomeadamente
Protocristos,